Nós estamos numa série de palestras, hoje é o terceiro domingo, chamada GPS, justamente porque nós estamos buscando traçar novas rotas, né, novos trajetos entre onde estamos, que foi o primeiro domingo, onde queremos chegar, e domingo passado nós falamos a respeito de o lugar que queremos chegar envolve um referencial de Deus, mas envolve a tarefa que eu desempenho nessa missão que Deus tem, porque Ele já está lá no futuro. Então hoje nós vamos tratar justamente como eu saio do lugar onde eu estou, chego ali, mas nesse trajeto existem várias coisas que acontecem. Nesse trajeto tem obstáculos, nesse trajeto tem distrações, nesse trajeto tem decepções, nesse trajeto tem traições. Tudo de o lugar onde eu estou para o lugar onde eu quero chegar. Então, enquanto nós mais uma vez cantamos uma música, eu queria que você tirasse um tempinho, não para esvaziar a sua mente. Eu quero que você encha a sua mente. Encher a sua mente de que forma? Eu gostaria que você começasse a pensar novamente onde você está. Muitos de nós já estamos pensando isso há 3 semanas, onde nós estamos. Em relação a Deus, principalmente. Onde nós estamos em relação ao relacionamento vertical, mas também ao relacionamento horizontal. Onde nós estamos? Baseado onde estamos, onde queremos chegar. Enquanto cantamos, pensa um pouquinho nisso.
Você pode orar comigo? Pedindo a Deus que nos prepare e abra os nossos ouvidos, porque quando falamos das coisas que falaremos hoje, há um potencial de frustração, de talvez até desistência da caminhada. Quando a gente começa a falar de problemas que vamos enfrentar, não é se vamos enfrentar, é de problemas que vamos enfrentar. O potencial de nós colocarmos as armas no chão, as ferramentas também, é tipo 100%. Porque chega um momento que cansa e aí sente já começando, no início já falando, cara, eu tô aqui, eu quero chegar lá, e para chegar lá vai ter todos esses problemas. Nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele nos prepare para isso. Então, você ora comigo? Senhor, nós abriremos a Tua Palavra em alguns instantes e a nossa expectativa hoje é que Tu fales tão claramente a nós, que não haja qualquer dúvida do Teu posicionamento com relação a nós. Porque nós queremos sim ser perseverantes e queremos ser resilientes. Queremos ser aprovados por Ti no final das contas. Por isso nós te pedimos que Tu fales conosco de forma aberta hoje. E assim possamos nos preparar para aquilo que pode nos tirar a atenção no caminho que desejamos trilhar. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Abre aí sua Bíblia. Abre sua Bíblia aí em Neemias. Neemias fica no Antigo Testamento. A gente, esse ano, resolveu abrir o Antigo Testamento um pouquinho, porque existem algumas narrativas no Antigo Testamento que nos auxiliam a entender a vida como ela é. Não que no Novo Testamento não haja a vida como ela é, mas a vida descrita no Antigo Testamento, tanto dos patriarcas quanto do próprio povo de Israel, é uma vida bem assim, tipo Game of Thrones, sabe? Bem vida grotesca, real, com cheiros de verdade, com conflitos de verdade. E isso talvez seja uma das características mais loucas, positivamente loucas da Bíblia. A maioria dos livros religiosos, a maioria dos livros sagrados pinta os seus heróis com um ar meio que divino, digamos assim. Aí a gente olha para Moisés e a gente vê um cara de carne e osso que, de tanta raiva, ele chega a matar um egípcio. A gente vê um Abraão covarde, que entrega a sua própria esposa porque não quer ser detonado pelo rei daquele lugar. A gente vê um povo que se chama pelo nome de Yahvé, que se chama pelo nome de Deus, e que em vez de adorar e servir ao Deus eterno, eles fazem para si um bezerro de ouro para se ajoelharem diante daquele bezerro. Está notando a realidade grotesca do Antigo Testamento da Bíblia? Isso é maravilhoso. Se você acha que só tem no Netflix coisa interessante, começa a ler a Bíblia, mas faz um trato comigo hoje. Não sei se você já começou a ler a Bíblia esse ano, mas tenta ler a Bíblia esse ano com outros olhos. Porque normalmente o nosso ritual de ler a Bíblia é hoje eu tenho que ler a Bíblia de novo. Tá bom. A gente senta, Senhor, fala comigo. A gente abre o texto. Aí começa a ler, chato. Negócio. Aí quando a gente pensa, galera, vamos assistir uma nova série no Netflix, bora, senta lá. Eu não quero parecer melhor que você não, eu não sou, mas eu já não tenho saco para série, porque eu sento na frente da série e quase todo capítulo é igual ao capítulo anterior, é igual novela, muitas delas, tá? Eu sou saudosista, 24 Horas, Lost, essas aí são as séries que falaram comigo, as de hoje eu não consigo. Mas hoje, sabe o que eu queria pedir de você? Que você lesse a Bíblia como você vê uma série de Netflix. Mas aí, para isso, você vai ter que parar por um segundo de olhar a Bíblia como um livro de magia. Sabe, aquele livro que, se você citar as palavras corretas, vai abrir um portal e vai descer de lá uma conta bancária para você repleta de verdinhas.
Não. Que tal você ler a Bíblia com o mesmo gosto e entusiasmo que você espera o lançamento da próxima temporada? Tem gente que se junta para ver o lançamento da próxima. Eu falei com alguém? Eu vi que eu falei com alguém aqui na frente. Com um amém aí, né? Se junta. Então, eu não estou falando para você se juntar para ler a Bíblia junto, não. Mas, se quiser, pode também. Eu acho que GV é mais ou menos isso, né? O povo se junta para meio que, vamos ver o que é que Neemias vai fazer. Porque, cara, se você lê direito a Bíblia, ela é deslumbrante nos detalhes que os personagens reais e os enredos nos levam a não só ver a vida como ela é, mas a ver também soluções para a nossa própria vida. Nós estamos em Neemias. Antes de entrar em Neemias, uma recapitulada geral. Falamos onde nós estávamos. Onde nós estávamos, toda vez que nós abrimos o GPS emparelha com os satélites. Da mesma forma, para nós sabermos onde nós estamos, nós precisamos sintonizar e emparelhar em relação a alguma coisa. Muitos de nós nos emparelhamos com relação à cultura. E aí nós nos localizamos existencialmente em relação à cultura. Nós sabemos operar pela cultura, nós sabemos onde estamos, sabemos que nós somos de gênero tal, nós sabemos que nós participamos de tal extrato da sociedade socialmente, nós temos tal poder econômico, nós localizamos referenciados pela cultura. Mas a proposta que fizemos no primeiro domingo foi nós nos localizarmos em referência a Deus, que é um local fixo. A cultura muda. A cultura muda tão rápido que já tem gente andando em carros sem motorista, e não é carro experimental, é carro Tesla que está rodando na Califórnia hoje. Então, se você é motorista de táxi, talvez nos próximos 10 anos você não tenha mais essa função. Se você se referenciar pelo seu local econômico, talvez você não consiga passar dos próximos 10 anos. Porque talvez você dê um tiro na cabeça, porque você não vai ter um emprego. Agora, se você se referenciar por algo que é estável e eterno, você tem chance de saber onde você está, mesmo quando as circunstâncias estão completamente caóticas. Porque o seu referencial não está no caos. O seu referencial está fora. No outro domingo, no domingo semana passada, no domingo anterior, nós falamos a respeito de onde você deseja chegar. Porque muitas vezes sabemos muito bem onde estamos, mas cantamos ali como Skank, né? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Desculpa, mas isso é uma posição boba. Porque você deixar a vida te levar onde ela quiser, você vai acabar a sua vida num lugar que você não escolheu. E novamente, em vez de deixar as coisas levarem você para onde as coisas, ou os astros, ou as pessoas, ou a cultura quer levar você, que tal você ter um alvo estável? Um alvo que Deus já esteja lá, porque Deus tem uma missão, Deus tem um propósito. Isso está exposto nas Escrituras de capa a capa. Ele tem um propósito claro. Portanto, a proposta é, em vez de você ficar simplesmente sendo levado por ondas, que tal você estabelecer uma rota do lugar onde você está para um local onde a missão de Deus está e você terá tarefas a desempenhar nessa missão. Esse é um local em que você pode estar. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos cuidados que nós precisamos ter, porque o trajeto entre onde estamos para onde queremos chegar é um trajeto um tanto quanto pedregoso, com buracos potenciais. E é fácil se distrair na vida. Quantos são idosos o bastante para lembrar de Pinóquio? Eu estou com vocês. Eu digo idosos, porque quando Pinóquio foi lançado, a maioria de vocês não estava nascido ainda, né? Mas, graças a Deus pelas gravações, e nós podemos assistir Pinóquio hoje em dia no próprio YouTube, né? Mas está na hora já da Disney fazer uma nova versão de Pinóquio, eu acho. As nossas crianças não sabem. Eu acho que os meus filhos nunca assistiram Pinóquio. Os seus já assistiram?
Não, Pinóquio, a versão raiz, Nutella não, é a versão raiz, Pinóquio, aquele que era o desenho animado com Gepeto e tal. Vocês lembram o enredo de Pinóquio? O enredo de Pinóquio é interessante, porque é um garoto de uma marionete, que é criado por um cara que tinha muito desejo de ter um filho, aí chega uma fadinha e tal, faz aquele boneco se tornar vivo, lembram? Beleza, eu vou dar um fast forward aqui, eu vou correr para frente e eu vou chegar num local em que esse garoto já é um garoto, ele já tem uma voz da consciência, ele chuta a bunda da consciência dele, aquele grilozinho. Lembra do nome do grilo? Grilo falante em português? É grilo falante em português, tá bom. Grilo falante, e ele decide seguir a ermo. E ele acaba ouvindo alguns chamados. Lembra do chamado do cara lá com um charutão? Uma raposona, eu acho. E chama para um local que seria muito legal, seria top, mas você não precisa estudar, você precisa fazer o que quiser. Estão comigo ainda? E ele vai. Quando ele chega lá, ele ia para a escola, mas ele chega nesse lugar em que não precisa estudar. Ele começa primeiro a ter todos os prazeres, e interessante, os filmes anteriores, eles não eram tão assim censurados, então é fumo, é bebida, e para criança. E você, o povo de 1940, em 1950 não pensava nessas coisas? Ele começa então a ficar ébrio com todas essas coisas, a mergulhar nos prazeres da vida. E aí, de repente, começa a nascer uma orelha, o focinho dele começa a alongar, sai um rabo e ele começa a se tornar um burro. Vocês nunca assistiram essa parte? E aí, depois que ele começa a se tornar um burro, ele começa a ser escravizado. Cara, essa é a ilustração perfeita para vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Porque o final das contas, quando você chega lá, é Pinóquio todo. Mas a razão pela qual eu uso essa ilustração para nós começarmos hoje, é para nós imaginarmos como é perigoso nós nos distrairmos daquilo que era o nosso propósito inicial. No primeiro dia da série, você pensou onde você estava, no segundo onde você queria chegar, e talvez você esteja pensando em todo janeiro, enquanto você arruma as coisas, pensa em arrumar a empresa, em arrumar onde você trabalha, em arrumar-se academicamente, estudando, em arrumar os seus relacionamentos. Talvez você tenha começado a ter algumas DRs com a sua esposa, com o seu parceiro, com o seu namorado ou namorada, e talvez você esteja chegando no momento de eu sei onde eu quero chegar. Vamos fazer esse negócio dar certo esse ano? Vamos fazer o nosso casamento ser outra coisa? Vamos fazer a nossa família? Meu amor, as nossas crianças estão começando a ter uns comportamentos. E aí vocês tiveram aquela conversa, talvez até por causa do que você tem ouvido por aqui. Vocês decidiram onde vocês querem chegar, no final das contas, com a família. E o menino não muda. Ele não muda de um dia para o outro. Um dia depois que você estabeleceu com seu filho adolescente que as relações seriam diferentes, ele faz a mesma coisa. E aí todo aquele propósito que você tinha de chegar lá, e só você sabe onde é lá, água abaixo. Aí começa a nascer orelha, rabo, focinho, e você começa a ser escravizado por aquele lugar que você sempre esteve e que você não quer mais estar. É mais ou menos por aí que a história de Neemias vai hoje. Abre lá no capítulo 4 de Neemias. O texto é relativamente longo, mas não se preocupa. Game of Thrones. Beleza? Tenta ver as intrigas no meio disso aqui. Tá? Tenta ver o sangue. Né? Tenta ver as armaduras ou a falta delas. Porque às vezes a gente lê assim, como se a gente estivesse lendo século 21. Não, cara. Isso aqui é antes de Game of Thrones. Isso aqui é antes do primeiro inverno. E eles estão construindo a muralha. Tá comigo? Eu estou falando sério, é porque a gente lê a Bíblia em preto e branco. Eu quero que você leia em 3D. Para de ler a Bíblia em preto e branco. Olha como ele diz aqui. Neemias, capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate, esse é o nome de um general, tá?
Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, lembra que Neemias estava construindo o muro, porque ele pediu do rei, sabia exatamente onde ele estava, onde o povo estava, chorou pra caramba, e depois, quando o rei deu a oportunidade, depois de 4 meses, vai lá e constrói. Ele foi para Jerusalém, então ele já está em Jerusalém, ele já checou todo o muro. Lembra da semana passada? Ele já deu uma olhada no muro, desafiou a galera que estava lá com ele, os judeus que estavam com ele, os hebreus, e falaram: vamos construir, é essa a vontade de Deus, nós sabemos onde queremos chegar, nós vamos construir os muros, vamos reconstruir a cidade de Jerusalém, porque a vontade de Deus, a missão de Deus é reconstruir o seu povo. Estão comigo? Show! Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, faz... Igreja pode ser legal, sabia? Ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Esse silêncio foi provavelmente o silêncio que os judeus fizeram. Se tremendo não, é aquela outra palavra que começa com C. Se tremendo de medo. Tobias, eu estou no verso 3, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. E eu coloco de novo. Neemias, vendo o povo silencioso como vocês, tremendo de medo, desagregado, porque o povo ainda está frágil. Eles começaram a construir o muro. Nota que Neemias já estava lá na cabeça de Neemias. Sabe aqueles caras visionários que chegam na frente antes da gente? E que eles chegam com a gente: galera, é o seguinte, essa empresa vai sair do vermelho em 2018. E você começa a ouvir o cara e você: é isso mesmo, eu posso bater 10 vezes a meta que eu fiz em 2017. E você chega em casa e você aceitou aquela meta de 10 vezes em 2017. Você chega em casa, fala para sua esposa: amor, esse ano a gente vai para os Estados Unidos. E ela: hã? Porque esse ano eu vou bater minha meta 10 vezes. Ô, homem, eu não bateste a meta uma vez ano passado. Tu tá doido? Cheirou o quê? Não, porque o meu líder falou isso, isso e aquilo. Eu fui na igreja, eles falaram para eu fazer metas, eu sei onde eu quero chegar e tudo mais. E ela: tá, beleza. Você vai dormir, a primeira coisa que vem à mente é: pô, nem a minha esposa crê em mim. Pelos risos, eu acho que alguém já passou por isso. O que eu quero falar é que de onde eles saíram do discurso de Neemias para agora, não passou muito tempo. Eles ainda estavam pilhadaços construindo o muro. Eles ainda não estão nem suando ainda. Eles ainda estão naquela empolgação que você corta o dedo e você nem sabe, só no final do dia que você vê: cortei o dedo. E você vai fazer o curativo, a adrenalina estava alta. E aí eles ouvem Sambalate e Tobias dizerem: vocês são imprestáveis, vocês nunca vão conseguir. Besteira, reconstruir esse bando de pedra que está no chão. Esse povo é um povinho. Repara a oração de Neemias. Talvez você precise começar a fazer a oração de Neemias. Olha bem a oração de Neemias. Essa oração entra numa categoria de orações imprecatórias. Tem alguns salmos assim também. Olha bem. Neemias, ao ver o povo desesperado e silencioso, ele ora: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair a zombaria, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, como nós já fomos. Eu acrescento: não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores.
A gente não aprende na igreja a orar assim, né? Porque realmente nós ouvimos de Jesus que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Sabe como eu posso entender Neemias nessa oração? Ele tinha plena, irrestrita, total consciência e certeza e confiança de onde Deus estava. Ele sabia do propósito de Deus de reconstruir o seu povo. Ele conhecia os profetas, ele sabia do que o povo tinha passado no exílio, tanto na Babilônia quanto na Pérsia, e ele sabia o propósito de Deus em reconstruir esse povo. E aí ele começa a fazer a sua tarefa nessa missão. Você está comigo? Está me entendendo? Neemias começa a cumprir a sua tarefa, levar o povo a construir o muro na missão de reconstruir o povo, não o muro. E aí se levantam dois para dizer: o que Deus te mandou fazer é uma besteira, vocês nunca vão conseguir. Você entende agora a oração de Neemias? A oração de Neemias não vem de um coração de: não gostei do que ele falou, que Deus pese a mão sobre você. Não. Note, você consegue notar a oração de Neemias? A oração de Neemias diante do povo é: Senhor, que as calúnias e palavras que eles estão falando agora recaiam sobre eles. Ele está falando diante do povo. Um povo que está se tremendo, porque não, olha, eles estão falando, a gente não vai conseguir. Ele está falando, a gente vai conseguir sim. Sabe por quê? Senhor, nós cremos em Ti de tal forma que sabemos onde Tu estás, onde Tu queres que estejamos. Então, que as calúnias e palavras deles recaiam sobre eles e que eles vivam o que nós vivemos. Que eles passem por um período de exílio. E da mesma forma que Tu não perdoastes momentaneamente o nosso pecado, que eles também não sejam perdoados e eles possam sentir que o Senhor é Deus. Hoje em dia o mundo é muito Nutella, sabia? O mundo é muito açucarado. A gente não trata as coisas com a realidade necessária. A gente olha para o nosso casamento indo para o beleléu e a gente propõe uma viagem de lua de mel de 2 dias para a gente se ficar juntinho de novo. Mas a gente nunca trata das coisas que estão nos desagregando e nos tirando do lugar onde queremos estar. A gente só cria vários momentos gostosos. Com os nossos filhos, a gente também não ousa disciplinar, porque nós precisamos ter momentos gostosos. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades nossas, que a Bíblia chama de pecado, é pecado até falar sobre isso hoje em dia, mas que a Bíblia chama de pecado, de erro, de iniquidade, de concupiscência, tudo palavrão, mau desejo que está em nós, normalmente não, cara, Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia, e mas Deus tem um lugar que Ele quer que você esteja. E não adianta nós ficarmos colocando açúcar de confeiteiro em cima, se o bolo é cancerígeno. A oração de Neemias é uma oração voraz, dura, incisiva. É uma oração de quem sabe onde quer chegar, porque ele sabe que Deus já está lá. A história continua, eu vou acelerar um pouquinho mais, senão a gente não vai sair daqui hoje. Nesse meio tempo, fomos reconstruir o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Parece que eles conseguiram retomar. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Volta comigo.
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Guarda isso aí. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos nunca conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos certos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Pinta a cena. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguiremos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Não parece a mesma história lá no murão, na muralha, esperando o inverno? Estão prontos para a batalha. Por quê? Porque eles sabem onde eles querem chegar. Eles têm plena certeza do que está acontecendo. Neemias e o povo de Judá enfrentaram oposição, obstáculos e distrações. Você consegue ver na história que o povo de Israel vivia uma vida real, igual a minha e a sua? Tirando e colocando, guardadas as devidas proporções, eles eram gente como a gente. Tinham medo, se frustravam, eles ouviam fofoca e besteira, eles olhavam para o buraco e pensavam: isso é profundo demais, eu vou me ferrar se eu pular. E a realidade da vida deles fazia com que eles estivessem sempre a um passo da verdade de que eles enfrentariam dificuldades. Olha para mim, em 2018 você vai enfrentar dificuldades às vezes impossíveis de serem transpostas. Você já enfrentou em 2017 ou 2016? A questão é: o que você vai fazer quando você enfrentar essas dificuldades? Quando eu tinha 16 anos, eu vim para Manaus para rever a Alessandra. Eu fui embora com 15, a gente tentava namorar à distância. Naquela época não tinha tanto e-mail, estava iniciando o e-mail, 92, 93. A Alessandra nunca gostou muito dessas coisas eletrônicas, então era muito difícil falar com ela. Eu vim para Manaus. O meu pai pagou uma passagem, me mandei para Manaus. Eu ia ficar na casa de um amigo meu, grande amigo, que hoje mora no sul do Brasil, chamado Eliel.
E o Eliel tinha acabado de tirar a carteira, tinha 18, 19 anos. Ele já dirigia há muito tempo, mas agora ele dirigia oficialmente. Sabe o perigo disso, né? Agora ele estava empoderado, sem experiência nenhuma. Ele foi me buscar no aeroporto. Ele tinha uma Brasília, não era amarela, era preta. Ele tinha uma Brasília preta e uma Brasília que por fora, um brilho todo, por dentro ele tinha equipado ela toda, meio que rebaixada, com um som novinho. E do trajeto entre o aeroporto e a casa do Eliel, ali no São Francisco, a gente vinha ouvindo música, a gente gostava de Paralamas, Legião e tal, e eu estava sem meus pais mesmo, então a gente estava, sabe aquele lugar o adolescente se sentindo adulto? Éramos nós dois. E o som era novo. E porque o som era novo, a gente estava mexendo e tal, não sei o quê. E aí, de repente, eu não consegui mexer em alguma coisa, e o Eliel olhou também. E ficamos nós dois olhando para o som, e o carro andando. Até hoje eu tenho a cicatriz. Nós tivemos um acidente, vindo do aeroporto. Agora, como explica para a mãe que a gente teve um acidente vindo do aeroporto, um garoto de 16 anos em Manaus? Arruma tudo, nem para o hospital eu fui. Eu poderia ter levado uns 5 pontos na testa e eu fui para a casa dele, a gente colocou compressa fria, colocou coisa para estancar o sangue e tudo mais. E hoje eu tenho um talho na cabeça, por quê? Porque 2 adolescentes, achando o máximo estarem adultos, podem se distrair facilmente e acabar num grande acidente. Se o povo de Israel tivesse dado ouvidos a Tobias, ao povo de Asdod, aos árabes, eles estariam hoje talvez destruídos. E eles começaram a dar ouvidos àquilo tudo. Mas Neemias não permitiu que eles ficassem distraídos frente às palavras e obstáculos. Neemias sabia onde queria chegar. Em meio a todo aquele problema, Neemias repetiu várias vezes uma coisinha. Logo depois da sua oração em diante, ele repete no texto, leia depois 4 de novo. Ele repete o nosso Deus, o meu Deus. Porque Neemias tinha plena certeza de onde Deus queria que ele estivesse. Para enfrentar o trajeto, seja ele qual for na sua vida, o trajeto de onde você está, isso envolve coisas boas e coisas ruins, mas envolve desafios de chegar onde você acredita que Deus quer que você esteja, onde Ele já está. Nesse trajeto do lugar que você está para onde Deus deseja que você esteja, porque Ele está lá esperando por você, você terá obstáculos, você terá distrações, você terá medos, você terá muitas coisas envolvidas aqui. E se você não tiver plena consciência de quem é soberano sobre esse trajeto, você vai desistir. Você ouviu o que eu falei? Para que cheguemos e possamos ter esse trajeto, possamos caminhar daqui até ali, é necessário que nós tenhamos plena ciência de quem é soberano sobre o trajeto. E que permaneçamos no trajeto mesmo e apesar das circunstâncias, porque as circunstâncias não definem o nosso trajeto. Quem define o nosso trajeto é o local que queremos chegar. Neemias tinha uma clareza tão grande em sua mente que ele não permitia que a oposição se tornasse um impedimento para a construção. Nota que ele não permite nem que o povo pare tudo, guerreie contra o povo que estava contra eles e volte para trabalhar. Você notou que em algum momento no texto, algum momento na nossa história, nossa série de Neemias, o povo está com ferramentas de construção numa mão e está com armas do outro. Cara, isso fica muito claro o objetivo de Neemias. O objetivo de Neemias era guerrear? Não. O objetivo de Neemias era construir um muro. Ele não ia largar as ferramentas para guerrear. Ele construiria até ter problema. Aí na hora que ele tivesse o problema, ele iria fazer o que precisava fazer. Isso envolveria matar algumas pessoas. E ele voltaria para trabalhar. Ele, em vez de pegar todos os homens e falar, homens, deixem as mulheres e as crianças e vamos detonar com essa galera. Não. Isso seria distração.
O objetivo não é detonar os árabes, não é guerrear contra Tobias e os seus guerreiros, não. Qual o objetivo? Construir o muro. Então ele se prepara. Planejamento e preparo é importante para a caminhada. Saber o itinerário claro é importante para a caminhada. Ele se prepara. Ele sabia das dificuldades que estavam chegando para ele. Ele se prepara para enfrentar as dificuldades. Primeiro ele se prepara com Deus, ele ora. Ele ora consciente de quem é soberano. Depois ele se prepara como pessoa, pronto para a batalha. E então ele volta para o trabalho. Só por causa do preparo, só por causa daquilo que estava claro para as pessoas, dele com Deus e dele com seu povo, o povo não ataca. Então ele diminui a oposição, não permitindo que ele fique distraído. Você me entendeu? Neemias diminui a oposição e os obstáculos, porque ele não se permite ser distraído. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais são as suas distrações? Do lugar onde você está para o lugar onde você deseja chegar. Para Neemias era claro, povo desagregado, muro e povo reconstruído. Aqui, as distrações que nós lemos. Quais são as suas? Em 2018. Quais são as suas para o seu propósito, para o seu alvo? E tantos alvos, o alvo é seu, mas quais são as suas potenciais distrações? Ou obstáculos? São palavras de algumas pessoas, são talvez alguns costumes seus, talvez sejam pecados tão arraigados a você que você já tem aqueles como seus pecados íntimos. Quais são os seus obstáculos e distrações? Para um pouquinho e pensa. Esses obstáculos vão se levantar. Essas palavras vão falar com você. Esse local de comodismo, não, a gente é assim mesmo, a gente nunca vai ter muro. Vai chegar. A minha pergunta é: qual é o seu obstáculo e quais são as suas distrações? Porque no momento que esses obstáculos e distrações aparecerem, você precisará ter plena ciência, convicção, fé, confiança de quem estabeleceu o seu alvo. Se o alvo for só seu, você estará restrito à sua confiança em você mesmo. Se o alvo para o seu casamento, para a sua vida de carreira solo, se o alvo para a sua sexualidade, se o alvo para a sua saúde, se o alvo para o seu relacionamento com Deus, se o alvo para os seus relacionamentos com outras pessoas, se os seus alvos para a vida em geral na sociedade forem alvos debaixo de uma missão de Deus, eu não estou falando que você é missionário, pastor, não, mas o que Deus quer fazer no mundo, e você se encaixa nisso, se o seu alvo é dele, cara, começa a orar a oração de Neemias. E começa a dizer: Senhor, eu quero chegar onde Tu queres que eu chegue. Eu conto contigo e só contigo. E eu vou até o final. Mostra isso para esses caras. Talvez você diga: Winston, isso não é o perfil da CV, você está sendo muito audacioso. Daqui a pouco você vai começar a dizer que você está profetizando no futuro. Por que não? Talvez você não esteja me entendendo. A única forma de nós termos plena certeza do futuro é se esse futuro for o futuro onde Deus já está. Porque como Ele é o Senhor do tempo, você ouviu o que a gente cantou no início de tudo? Seu tempo, seu jeito, seu reino. Se Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele já está lá, e eu sei que o meu propósito é estar na minha tarefa lá, na minha tarefa como pai, como cidadão, como solteiro ou casado, como marido, como esposa, como estudante, como agente do reino de Deus, todos os chapéus que nós colocamos.
se nós temos plena ciência que o nosso objetivo é estar lá, cabe nós sermos audaciosos, inclusive dizermos: eu chegarei lá porque eu sei que aquela é a vontade de Deus, mesmo que o trajeto seja um trajeto de deserto e de dificuldade. Porque enquanto eu estiver no trajeto e na dificuldade, deserto e dificuldade, eu sei quem estará comigo. Porque eu sei que aquele que disse que era para eu chegar lá, vai me acompanhar. Mesmo quando for um trajeto intragável. Mesmo quando tudo ao meu redor me trouxer medo. Mesmo quando alguém me ameace. Mesmo quando as circunstâncias caiam ao meu redor e eu veja, eu estou sozinho, está todo mundo com medo, só estou eu. Ou talvez no seu casamento você diga: o meu cônjuge já desistiu, só estou eu. Ou talvez com seus filhos você diga: só eu que quero. Eles não querem. Faça o que você pode fazer. Neemias não podia construir o muro sozinho. Ele só podia fazer o que ele podia fazer. Ele podia depender de Deus e se preparar para enfrentar todas e quaisquer circunstâncias. E foi exatamente isso que ele fez. Com plena convicção, confiança, fé em Deus, ele continuou construindo, mesmo que tivesse que se preparar para as diversidades que viriam. Ele continuou a construir, ele não permitiu desviar o olhar. Ele tinha um objetivo muito claro: construir um muro, porque a missão de Deus era reconstruir um povo. Ele não permitiria que ninguém o desviasse do seu propósito, porque ele tinha plena confiança em Deus, porque ele sabia que o propósito dele era um propósito de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você buscar propósitos e dizer: Deus, esse aqui é o meu propósito, abençoa. Que tal em 2018 você fazer o inverso? Que tal você colocar uma tábula rasa, zerar a conta, chegar com Deus e dizer: eu já tentei tanto. Eu quero o teu propósito para mim. Quero saber onde tu estás. E aí, pedindo dele onde tu estás, busque onde ele está. Estabeleça aquele ponto. Eu te garanto que se o teu trajeto for para onde ele estará contigo, mesmo que haja batalhas. O livro de Hebreus, capítulo 12, fala algo mais ou menos assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Neemias é uma dessas testemunhas, Abraão é outro, Moisés, Jacó, chamado de Israel, e tantas outras testemunhas. Estamos rodeados por tantas pessoas que já caminharam esse mesmo trajeto de deserto, de dificuldades, de oposição. Portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, já que tem tantas pessoas que já cumpriram esse trajeto, já andaram pelo deserto, já enfrentaram oposição, já viram as circunstâncias ruírem à sua frente, mas, tendo plena confiança e certeza do alvo, da missão que Deus tinha e da sua tarefa nesse trajeto, eles chegaram lá.
Portanto, se temos uma nuvem tão grande de testemunhas, que tal nós deixarmos de lado aquilo que nos deixa lentos, que nos atrapalha, que nos são obstáculos e que nos distraem? E sigamos para o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui, autor, e está lá, consumador. Ele está no início e na chegada. Ele está para aqui para dizer, é lá que eu te quero. Ele está lá para te receber, dizendo, era aqui que eu sempre queria que você estivesse. Só que entre aqui e lá, só você pode caminhar. Só você pode lutar. Mas note bem o que Neemias falava, o Senhor nos dará a vitória. Porque Neemias sabia o que era a vitória. A vitória não era derrotar os árabes. Nunca. A vitória era construir o muro. A vitória não era lutar contra Tobias e os que estavam escarnecendo do povo. Não, isso era distração. Lutar contra eles seria distração. Para de distração. A vitória para o povo de Israel naquele momento, para o povo de Judá, era construir o muro e ser restaurado. E voltar a servir a Deus onde eles criam que era o lugar onde Deus os abençoava na terra prometida. O texto de Hebreus continua e diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Uma das distrações maiores que nós temos é a desculpa: eu não vou conseguir porque é muito difícil. Todos nós já falamos isso algum dia na nossa vida. E tratando de alvos de Deus, bem-vindo ao clube. Vai ser difícil. Só que é hora de fortalecer os joelhos, porque a corrida vai ser grande, é hora de ajeitar os ombros. E se você tem algum problema, bem-vindo ao clube também. Porque é justamente neste lugar de consciência de onde se está que Deus pode levar onde você pode chegar, que é sim em cura. Eu não estou falando cura física somente, eu estou falando cura total na vida. Ciente de onde você está, de onde Deus quer que você esteja. Quais são os seus potenciais obstáculos? Quais são as suas distrações? Confiando em Deus, você vai conseguir chegar lá. Canta com a gente.
Então a gente combinar assim. Combinar que a gente vai olhar para o trajeto com realidade de vida. Combinado? Que a gente vai olhar para o deserto, a praia, o frio, o inverno, porque winter is coming. Que tal a gente olhar para isso e parar de olhar com um olhar de fantasia e encararmos a realidade? Só essa, nem pior e nem melhor, mas só a realidade. A realidade de que sim, os muros estão derrubados, sim, nós temos problemas, sim, onde nós estamos é isso. Onde nós queremos chegar é longe pra caramba. Mas a vida, ou melhor, o trajeto eu posso confiar, mas eu preciso aprender a confiar. Neemias parece que no exílio fez um curso avançado de pós-doc em confiança em Deus. Então talvez você precise de um exílio. Mas pós-exílio, Neemias agora tinha confiança irrestrita em Deus e não permitiria que circunstâncias ou distrações o tirassem do trajeto para ele chegar onde Deus queria que ele estivesse. Portanto, o desafio nosso: keep walking. Continue andando. Continue andando apesar de. Continue andando mesmo que as circunstâncias mudem. Continue andando mesmo que as coisas começam a quebrar. Continue andando. Mas continue andando para um lugar bem claro. Continue andando para onde Deus está. Continue andando em confiança nele. Porque se você está andando em direção aonde Ele deseja que você esteja, Ele eventualmente vai te colocar lá. Porque e aqui não é nenhuma questão de prosperidade, essa é a vontade dele. Porque Romanos 8:28 diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Isso é uma mensagem maravilhosa, né? Sabe qual é o propósito? Ele fala no texto seguinte: o propósito é que nós sejamos encontrados como Cristo. Então, daqui para ali, do autor para o consumador, do início ao fim, Ele vai caminhar conosco se o nosso alvo for onde Ele está. Portanto, continue a andar, porque Deus nos levará para onde Ele deseja, se nós estivermos caminhando para lá. Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar você orar em casa, porque talvez você precise tratar de coisas que aqui na nossa oração pode dar um falso fechamento. Eu não quero fechar essa conversa hoje. Eu quero que nós continuemos a conversar. Continue a conversar com Deus durante a semana. Continue a falar para Ele sobre onde você está e onde você deseja chegar. Continue a conversar com Ele sobre as distrações, obstáculos e possíveis problemas que você enfrentará nesse trajeto. Continue a conversar. A gente não vai terminar a reunião está aberta. Eles eventualmente vão parar de tocar, as luzes vão ligar e você vai sair, mas nós não terminamos. O término vai ser só domingo que vem, quando nós orarmos. Você vai continuar falando com Ele durante a semana, vai continuar buscando nele, vai continuar desenvolvendo essa coisa com Ele. E aí semana que vem, quando nós nos juntarmos para falarmos a respeito do fim da história, nós poderemos colocar um ponto final, depois de termos conversado com Ele um pouquinho durante a semana. Que Deus nos abençoe e que permaneça conosco no trajeto.